Quando a gente vai ler Gênesis e a gente está conhecendo, você falou do ritmo de Gênesis, é um ritmo muito mais pulsante. Mas um olhar mais atento, você vai perceber que é o que eu chamo de novas figuras em velhas molduras, né? Você vai ver histórias sendo estruturadas numa história anterior e ganhando amplitude. Então você vai ver assim uma semelhança muito grande entre a história de Caim e Abel com a história de Gênesis 2 ali, o casal ali no Éden. Você vai ver a estrutura sendo colocada. Depois você vai ver a estrutura das filhas de Adão com os filhos de Elohim. Aí você vai ver a estrutura Noé, você vai ver que ele vem, ele entra, ele é o justo, aí ele está no jardim, ele toma do fruto, o fruto deixa ele bêbado, tem uma maldição, tem um exílio, é muito parecido as estruturas, e aí vai Abraão, tudo. Quando você chega, eu não lembro agora se é o capítulo 9, por ali você vai ver, 8, 9, você vai ver os filhos de Arão inaugurando o templo e acontecendo aquele episódio trágico, né? Que eles morrem, tomam uma decisão errada, eles morrem no lugar sagrado, e aí você tem dois cadáveres num lugar onde não poderia estar. É uma tragédia. Que é um Sim. paralelo incrível com o Gênesis 2 de novo. Só que eu sempre falava, nossa, estão descrevendo esse episódio como descreveram Adão e Eva. E uma hora caiu um pouco minha ficha como uma interpretação. Não, talvez se descreveu Adão e Eva à luz dos filhos de Arão, no sentido, não como a nossa cabeça moderna já então inventou uma das duas. Não é, nem é essa a questão. A questão é qual era a estrutura que está sendo chocada ali, ou a estrutura comum dos leitores, a história mais comum, que depois foi contar uma outra história dizendo, sabe aquela tragédia que aconteceu ali com os filhos de Arão, chocou todo mundo? Essa tragédia sempre aconteceu, aliás, foi a primeira que aconteceu. Tinha um casal morto nas suas decisões espiritualmente, no lugar mais sagrado, na presença de Deus. Eu não sei, você acha que é demais eu pensar? Foi um dia que eu estava pensando, eu falei, opa. O que é o jardim? Essa é uma pergunta importante de se fazer. Porque o que acontece é o seguinte, quando se fala no Jardim do Éden, quando Deus está construindo o Jardim do Éden, a narrativa como ela se coloca no texto, é equivalente à construção de um templo na Antiguidade Oriental. Então, o Jardim do Éden é o templo de Deus. A criação, o cosmos, é o templo que Deus está construindo. Então, num certo sentido, o pecado de Adão e Eva é uma profanação do templo, como acontece com os filhos de Arão. Tanto no caso de Adão e Eva, quanto no caso dos filhos de Arão, existe uma certa relação com o poder. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no templo ou no jardim e diz para não comer daquele fruto, não é meramente, pô, eu preciso criar uma regra aqui. Aliás, a gente tem às vezes essa visão bem agostiniana, ou talvez próxima de Anselmo também, de que Deus criou uma regra só para mostrar que o ser humano ia cair, entendeu? Eu preciso criar uma regra, a partir dessa regra eu sei que o ser humano tendo livre-arbítrio, ele vai ter uma inclinação para o mal e vai cair, alguma coisa do gênero. Literariamente falando, não é bem isso que está acontecendo ali. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela é um dispositivo de relação do homem com o poder, do ser humano com o poder. O refrão de Gênesis mostra pra gente que Deus vai vendo que aquilo que ele criou era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Viu Deus, quando conclui a criação, que aquilo era muito bom. Então a árvore do conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim, o ser humano já conhecia aquilo que era bom. Eu passo agora a ter o poder de conhecer aquilo que é ruim. É mais do que uma mera regra de quem traça uma linha no chão e fala assim, olha, vocês podem viver aqui numa boa, só tem essa regra, não atravessa essa linha. E aquilo não tem significado nenhum. O único significado que tem é obediência ou desobediência. Você é o meu robô ou você não é. Não, tem um significado ali. Ao comer desse fruto, vocês estão liberando aquilo que pode existir de ruim nesse cosmos, que eu apresentei tudo que é bom que vocês precisam conhecer aqui. É uma opção pelo mal, é uma opção pela maldade, é uma opção pelo cruel. Ainda assim, e eu vou chegar em Arão daqui a pouco. Ver se está certo. Eu penso que, além disso, que eu acho que é um divisor de águas, porque a gente é muito agostiniano, a gente
Acha que Deus colocou uma regra para a gente cair mesmo, é quase como uma armadilha ali. Dá a impressão também que, assim, ao conhecer o mal, o Ra ali, né? Até o Tove vai deixar de ser Tove, até o seu bem não vai ser o meu bom, né? Não vai ser o que eu determino bom. Porque Deus já tinha determinado. É tão interessante que antes da queda ele fala: não é bom que o homem esteja só. E mostra que esse não é bom está antes do pecado e não tem problema nenhum. Só Ali, tem um né? detalhe, ele não diz que é mal ou cruel ou imoral que o homem esteja só. É, Ele diz que isso. não é bom. Então é uma ausência do ideal, mas não é o mal vai ser introduzido, a maldade, a crueldade vai ser introduzida com o fruto. E aí o que que acontece? Essa opção pela maldade, pela crueldade, olha só que coisa interessante que acontece aqui. O comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é a desobediência, é a introdução da crueldade no mundo, mas não é a consumação da crueldade. Vamos de novo fazer a leitura atenta, que se permite fazer perguntas para o texto, que se permite imaginar. Você faz uma besteira, qualquer uma que seja, cara. Pensa numa besteira que você fez. E o próprio Deus vem conversar com você. O próprio Deus chega diante de você e vem falar com você. E ele não fala para você, você fez uma besteira, tua punição agora é essa. Ele te pergunta: você fez essa besteira? Cara, quando você atrasa um pagamento de alguém, quando você não faz um trabalho da escola que devia ter feito, o professor ou o teu credor, ele vai lá e te pergunta. O professor chega para você e pergunta assim: "Pô, você não fez o trabalho?" Quando ele faz essa pergunta: "Pô, você não fez o trabalho?" Aí nessa pergunta, geralmente cabe um clamor por redenção. Eu sou professor, eu sei. Os alunos chegam para mim quando não faz o que tinha que ter feito. Será que eu posso entregar depois, né? Será que, pô, professor, eu não fiz, porque isso, porque aquilo, o cara, né? Pô, eu sei que eu tô errado, mas Deus chega para Adão e fala assim: "Você sabe que você tá nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse?" Nesse intervalo, se Adão é tão ser humano quanto você é na sua faculdade, cabe, tem um espaço para chegar e falar assim para Deus: "Não resisti, comi. Eu sei que você disse que a consequência disso era a morte, mas Deus, não tem um jeito." Então cabe. E o natural do ser humano é esperar isso. A gente tem que começar a ler as histórias imaginando o que que é o natural do ser humano pensar e fazer, e não ser fatalista só porque a gente conhece a sequência da história. Leia como se você não conhecesse a sequência e se permita imaginar o que seria o normal ou o natural de uma história quando ela vai acontecendo. Então, conforme ela vai acontecendo, pô, o normal seria falar: "Não, não, não, peraí, ainda não, Deus, calma." Professor, calma, ainda não. Mas isso não acontece. A crueldade ela é consumada quando Deus faz essa pergunta e a resposta de Adão é um atentado contra o templo, contra a própria criação, contra o jardim. Que resposta é essa de Adão que é um atentado contra o templo? É dizer o seguinte: foi a mulher, então foi a mulher que você me deu. O problema não Uhum. sou eu, o problema é essa porcaria aqui que você criou, cara. Aqui o atentado está consumado, é um atentado contra a própria criação. O problema não sou eu, o problema é você. E isso aqui que você criou que não é bom o suficiente. É quase Tov. É Tov para você. Para mim não é. E aí entra aquilo que você estava falando. As concepções daquilo que é bom se deturpam, se tornam diferentes. O que Deus pensa como bom, né? O que Deus pensa como bom, o que Deus pensa como ideal, Adão deixa de pensar. E vaticina, e vaticina. Fala assim: ó, o problema não sou eu, o problema é você, e é isso que você criou. Foi a mulher que você me deu, É né? muito interessante Aí, que a primeira resposta é dele, né? Porque ele, assim, era pelo menos o primogênito da criação, pelo menos na segunda narrativa ali de Gênesis 2, ele faz isso e parece que ainda Deus dá uma. Fala, tá bom, vou perguntar para ela, vamos ver se consegue vir um clamor ali. então, Eu já saquei aonde você vai chegar e é muito maravilhoso introduzir Levítico com essa percepção. Mas vai lá. os filhos de Arão, quando eles entram com o fogo estranho no templo, de novo, é a introdução da crueldade corrompendo o templo, que agora é encenado. Não é o mundo criado, mas é uma encenação do próprio mundo.
nessa encenação do próprio mundo, no fundo, quem que tá entrando com fogo estranho ali? É o Levitinha? É o cara pouco importante? Não, cara. Quem tá entrando com fogo ali são os filhos do cara. Então, o que que acontece? No templo pagão, quem que controla o ritual? No templo pagão, quem controla o ritual é a classe sacerdotal. No templo do Egito, se você quiser, ou nos templos do Egito, de onde o povo saiu, quem controla o ritual? É a classe sacerdotal. Deus ali está dizendo o seguinte: quem criou o mundo fui eu, quem controla a criação sou eu, e você pode ser filho do sumo sacerdote, que você não vai controlar o que acontece aqui. Não só Onde entra isso, a né, crueldade nesse. o final de Êxodo acaba com um anticlímax tremendo, né? Que é Moisés está querendo entrar e Deus fala: não vai entrar, não. Você não pode entrar. Mais ou menos isso, assim, ó. Não é essas regras, não é de você. Mas eu estive no Monte Sinai, fico imaginando Moisés. Eu estive lá em cima com você. Mas aqui não. Acabou. Não. E aí o que acontece? Quando a gente olha para esses caras entrando com fogo estranho no templo, que ali era obviamente o tabernáculo, mas o templo móvel. Quando esses caras eles resolvem entrar com fogo estranho no templo, eles estão reproduzindo um modelo que é um modelo no qual tem gente do povo que é mais importante e tem gente que é menos. Isso já apareceu no texto bíblico antes. Gênesis capítulo 47. É a administração de José depois da seca, depois da estiagem, quando ninguém mais tem vaca, que as vacas morreram tudo, quando ninguém mais tem trigo porque acabou o estoque, e José está administrando o estoque do faraó. E o pessoal está indo até José para ter carne, para ter trigo, para conseguir sobreviver. E então todo mundo acaba vendendo as suas terras e o seu trabalho para o faraó, que se torna a pessoa mais poderosa do mundo, para conseguir sobreviver. E José administra desse jeito. Ele não doa a carne, ele não doa o trigo, ele vende em nome do faraó. E faraó se torna o proprietário de uma mão de obra absurda, escrava, enorme, e se torna o proprietário de terras que ele jamais sonharia em ter. Uma extensão de terra absurda ali no Egito, por causa da negociação inteligente de José. Agora, tem o capítulo 47 de Gênesis, diz que todo mundo passou por isso. E Faraó pegou a terra de todo mundo, menos de uma classe: os sacerdotes do Egito. Então, o que acontece? O sacerdote, a classe sacerdotal, ela é sempre uma classe especial. Em Israel, não. Em Israel, a classe sacerdotal não vai ter terra, inclusive. Eles podem ter pequenos pedaços de terra, mas não tem território de Levi. Então, o que acontece? Enquanto em Gênesis 47, no Egito, as terras se concentram na mão de um cara só e da classe sacerdotal, em Levítico, as terras elas são sempre redistribuídas pela lei do jubileu, no capítulo 25, de forma que todo mundo tenha terra sempre, se a lei for cumprida. Então a terra nunca vai se concentrar na mão de uma pessoa só, e a classe sacerdotal nunca terá o seu próprio território. A tribo de Levi não tem território, né? Então é uma antítese do Egito. O que os filhos de Arão estão tentando fazer? Reproduzir o modelo egípcio. Eu sou sacerdote, eu defino, e aí a questão da terra é muito importante. Por quê? Porque se eu defino como o ritual funciona, o ritual é uma encenação de como o universo funciona. Se eu defino como o ritual funciona, eu defino como o mundo funciona. E então eu vou ter mais terra, e então eu vou ter mais gado, e então eu vou ser um privilegiado às custas de quem trabalha e de quem faz as coisas. Deus está dizendo: não, Levi não vai ter terra e não vai viver às custas de vocês. Levi viverá da generosidade de vocês por meio da 10ª parte. E aí, só fechando a história, então o que acontece? Da mesma maneira que Deus chega e fala: Adão, Eva, vocês vão viver do suor e de trabalho. Deus vira para Levi, para a classe sacerdotal: vocês vão viver de suor e de trabalho. É um trabalho religioso, ritual, mas vocês não vão viver de privilégios. Então tem muito paralelo, sim.
É tão bom começar a ver essa leitura. Você sabe que eu gasto um módulo todinho do meu curso só sobre ensinar a pessoa a ler o texto todo. É meio óbvio. Eu falo, aliás, os cursos de hermenêutica a gente tem que falar o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito e ele só é óbvio porque tem que ser repetido. Mas assim, gente, lê o texto todo. E é interessante quando você fala isso de José. José, ele vai casar com quem? Com a mulher descendente da classe sacerdotal. O nome Puxa. que ele recebe é de sacerdote. Então, todo esse privilégio. Eu estou quase achando que você está provocando um pouco que toda a escravidão que vem depois tem já um pouco ali no pé de José, mas eu não quero Não, o provocar dessa texto forma. diz isso. Não, o texto diz isso. Vamos lembrar como. Não, vamos Eu lembrar sei, o que eu tô Êxodo. brincando. Não, como Êxodo descreve o faraó que imputa todo o sofrimento ao povo de Israel. Surgiu um faraó que não conhecia José. Em outras palavras, a única segurança que o povo de Israel tinha naquela terra era a lembrança desse baita gestor que prestou um grande favor aos faraós e à classe sacerdotal. A partir do momento que essa figura cai, a estrutura está montada para esses caras serem explorados. Mas também, por outro lado, o José, eu já li isso, que eu acho bem interessante. José só foi esquecido porque ele teve uma atitude de botar o nome dos filhos em hebraico. E aí isso fez a memória egípcia ser mais curta, mas por outro lado trouxe uma redenção, porque os dois filhos dele são adotados pelo pai Israel. Aí é uma especulação grande, viu? Porque Mas a gente não. mas é interessante, porque ali se corta, por um lado, você vê meio quase a redenção da história de José nos filhos ali, né? Essa volta, todo o jeito que Gênesis no final vai fazer, é principalmente Jacó adotando os dois ali. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!